Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Lição de hoje. Estamos no dia de terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. O tema de hoje é negligenciando a mensagem. Quero convidar você que nos ouve e também que nos assiste pelo YouTube a fechar seus olhos e orar conosco. Oremos. Santo e amado Pai, estamos com a Tua palavra aberta e também com a lição de escola sabatina, que ela possa irradiar luz e vida para nós e que possamos aprender e pôr em prática em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Estou mais uma vez aqui com o professor Juscelino. Muito obrigado pela sua presença, professor Juscelino. E nós temos aqui, no capítulo 3, a queda do homem, que é uma retomada de ontem, que nós estudamos ontem, na segunda-feira. É uma retomada sobre, uma análise sobre a queda do homem e as estratégias de Satanás, de Lúcifer naquele momento. Ele criou ali várias narrativas e várias propostas que deturparam a proposta e claro, a vontade de Deus para a vida do primeiro casal. Como foi essa artimanha, professor Juscelino? A artimanha de Lúcifer, ela consiste numa espécie de repetição daquilo que ele cultivou em seu próprio coração. Quando nós nos concentramos naquelas descrições sobre Satanás, Ezequiel e Isaías, falando sobre como que no coração dele surgiu esse desejo de se elevar acima das estrelas do céu, de ser semelhante ao Altíssimo, e nós vamos até o texto de Gênesis aqui, nós percebemos que há uma similaridade gigantesca na proposta. Aqui, o centro da proposta de Lúcifer parece ser também os seres humanos, que já eram criados à imagem e semelhança de Deus, que já estavam numa condição perfeita, mas ele insinua que haveria uma posição superior a esta, uma condição existencial superior, e que Deus não estaria concedendo esta condição aos seus seres criados. Ou seja, Lúcifer, ele, de certo modo, ele diz que haveria um patamar superior disponível a estes através de um caminho não indicado pelo Deus soberano e sábio, que esses dois eles estavam à mercê. E veja que o que ele faz com Eva naquele momento é o que ele tinha passado, porque ele sabia que Deus não habita na desordem. Ele sabia que Deus estabeleceu princípios e estes princípios deveriam ser seguidos à risca. E se não fosse seguido, haveria o distanciamento. E foi o que ocorreu. Ele não estava preocupado com a ordem que Deus tinha dado. Ele estava preocupado em derrubar ali a vontade de Deus e distanciar nossa primeira mãe, a Eva, da presença e da vontade de Deus. E o que ele faz? Ofereceu falsas vantagens. É interessante pensar como que essa é uma hipótese minha, de que, de certo modo, o sentimento cultivado ali por Eva, naquele momento que a serpente, que Satanás estava utilizando, trouxe, o sentimento era o sentimento, talvez, de amor, mas não um amor puro, o amor de Deus, não, desculpe, não é essa acepção que eu estou tratando, mas um amor egoísta, um amor centrado em si, um amor diabólico. Os seres humanos criados por Deus certamente tinham uma autoestima equilibrada, eles se sentiam, de certo modo, santos e bem consigo mesmos, mas ele trouxe ali a possibilidade de uma maior alegria em si mesmo. E aí eu imagino que Eva, naquele momento em que ouvia as palavras da serpente, ela passou a pensar em como estaria ela caso aquelas palavras se cumprissem na vida dela. Ser conhecedora do bem e do mal. Certamente um pensamento lógico matemático faria com que de fato você chegasse à conclusão de que conhecer bem e mal é maior, numericamente, do que conhecer apenas o bem. Então faz sentido a proposta dele em termos numéricos, E é interessante também, Juscelino, que realmente a proposta dele parecia fazer sentido, mas na verdade não fazia, porque era mentira. E é a primeira vez que a palavra de Deus ela é reinterpretada. É a primeira vez. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os intérpretes da Bíblia, aqueles que se dizem intérpretes da palavra de Deus, porque Satanás foi o primeiro hermeneuta daqui da história, e ele, olha como ele interpretou, levou para Eva, está aqui, abriu e disse, ele falou isso, mas ele não quis dizer isso, havia ali uma falsa interpretação. Uma falácia, Uma falácia. Então, tenha cuidado.
a interpretação ela tem um limite, e o limite é a verdade bíblica. Eu diria o seguinte, que nem tudo que faz sentido é verdadeiro. O discurso de Satanás fazia sentido. Muito bom. Mas ele não era verdadeiro, porque ele não estava pautado na verdadeira ontologia, que no caso seria propriedade exclusiva de Deus. E qualquer informação que contrariasse aquilo que sai dos lábios de Deus, em si consiste em uma mentira. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente vai olhar a coisa e querer fazer da nossa forma, ou da forma que Satanás propõe, que parece ser agradável, ter lógica. Você vê, os hereges às vezes vão falar uma coisa, aí você cruza o braço, olha um pouquinho, rapaz, tem lógica. Mas pode ter lógica, mas muitas vezes é mentira. Então tenha cuidado com isso. Eu diria que o caminho da destruição, pastor, é quando você começa a perguntar: será que o que Deus diz é verdade? Você já está errado em fazer essa pergunta, irmão. Será que de fato isso é verdade? Não. A postura de um filho de Deus nunca consiste em duvidar da veracidade daquilo que vem da sua palavra. Então, toda essa postura moderna de ceticismo com relação à Bíblia, que é oriunda de uma visão de mundo cética, materialista de certo modo, né, que coloca à prova da racionalidade de tudo que vem de Deus, isso não é a postura de um crente. Eu sei que é interessante a gente pesquisar, a gente investigar, mas quando se trata de uma relação direta com Deus, e isso é de fato um cristianismo vivo, a gente não pode se dar o luxo de colocar Deus dentro de uma caixinha como se fosse um réu e a gente, né, como se fosse juízes, né, perguntando para Deus e colocando em xeque a sua palavra. Ele é a própria fonte da verdade. Por isso que a lição, e aqui eu quero encerrar, a lição ela traz um remédio aqui básico, um remédio duplo: fé, que destrói o ceticismo, e obediência. Então, nós precisamos desses dois elementos: fé para crermos em Deus e a obediência para trilharmos o caminho da verdade. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos ouvir, por nos assistir. Um forte abraço e até o próximo podcast.